Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ainda não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite. Siga minha história passo a passo e talvez você sinta o mesmo olhar frio que eu senti no escuro. Foi há cerca de um mês. Este ano, finalmente cumpri uma promessa que fiz a mim mesmo. Como faço todo verão, tirei uma folga do trabalho e fugi para um acampamento remoto. Eu estava farto dos barulhentos pontos de férias, hotéis lotados e risadas de bêbados ecoando nas barracas próximas. Não sou mais eu. Eu anseio por silêncio a maior parte do tempo. O silêncio me dá paz. Arrumei minha van e fui em direção à Serra da Mantiqueira, até uma pequena clareira que encontrei por acaso alguns anos atrás. Ninguém vai lá. Não há sinal de celular, nem internet, apenas pinheiros grossos que mal deixavam o céu passar. E à noite, um céu cheio de estrelas como alfinetadas no escuro. Foi minha segunda noite lá, algum tempo depois da meia-noite. Dentro do trailer, as luzes amarelas faziam com que parecesse uma pequena fortaleza cercada por um silêncio total. Lá fora, o único som era o vento passando por entre as árvores. Enfiei-me no meu saco de dormir e fechei os olhos lentamente. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei. Algo parecia estranho. Havia um desconforto crescente no meu peito. No começo, não entendi o porquê. Então, eu vi. Uma luz constante brilhava através da pequena janela lateral do trailer, sem piscar, sem se mover, ali mesmo, brilhante e focada como se alguém segurasse uma lanterna bem perto do vidro. Não era luar. A lua não brilha tão diretamente. Isso era outra coisa. Minha garganta ficou seca. O ar lá dentro parecia mais pesado, quase denso. Eu não me mexi. Não fiz nenhum som. Só esperei. Talvez eu estivesse imaginando, talvez não fosse nada, mas no fundo eu sabia que havia alguém lá fora. Levantei-me lentamente. A luz não se moveu. Permaneceu focada na janela. Através da luz tênue da cortina, estendi a mão e cuidadosamente a puxei um pouco para o lado. E então nós trocamos olhares. Alguém estava parado do lado de fora do trailer, sem expressão, sem medo, sem raiva, apenas ali. Rosto pálido e sujo sob um chapéu caído, olhos que pareciam brilhar no escuro. A lanterna em sua mão estava apontada diretamente para o meu rosto. E naquele momento, o tempo simplesmente parou. Não devem ter sido mais do que alguns segundos, mas pareceram horas. Eu finalmente me recuperei. Tropecei para trás e bati a cabeça no teto. Meu coração batia forte, como se estivesse tentando escavar o meu peito. Não era uma brincadeira. Não tinha mais ninguém aqui. Não havia outros campistas. A cidade mais próxima, Campos do Jordão, ficava a 40 minutos de carro. Eu não via ninguém havia dias. E então eu ouvi. Passos. Passos suaves e deliberados circulando o trailer. Eles começaram do lado esquerdo e depois se moveram lentamente em direção à parte de trás. Eu prendi a respiração e cobri a boca. Cada passo parecia pregar um prego mais fundo no meu peito. E então, eles pararam bem na frente da porta. A maçaneta girou lentamente. Uns cliques. Depois outra tentativa mais forte. Eu tinha trancado a porta, mas com cada giro da maçaneta, senti algo dentro de mim estalar. Ei, quem está aí? Gritei. Minha voz saiu quebrada, trêmula. Forcei-me a aproximar-me da porta, mesmo que cada instinto gritasse para eu correr. Não houve resposta. Apenas uma respiração pesada e abafada, bem do outro lado, como se alguém estivesse parado ali, respirando diretamente em minha direção. Peguei meu celular. Sem sinal, claro. E foi aí que eu realmente entendi o que significava estar sozinho. Corri para frente e pulei atrás do volante. Girei a chave. Nada. Só um clique. Tentei de novo. Mesma coisa. De novo. Dessa vez o motor ganhou vida. Eu bati os faróis, joguei-o no engate, engatei a marcha e pisei no acelerador. Os pneus giraram na lama antes que eu conseguisse ganhar tração e sair daquela clareira. Acelerei pelo caminho estreito entre as árvores. Apenas o espaço em frente aos faróis era visível. Todo o resto eram sombras.
e cada uma dessas sombras parecia que podia saltar sobre mim. Eu continuei dirigindo. Minhas mãos estavam escorregadias de suor. Meu coração batia tão alto que eu não conseguia ouvir mais nada. Mas eu não parei. Eu não conseguia. Eu continuei vendo aquela maçaneta da porta girando na minha mente repetidas vezes. E então, eu olhei pelo espelho retrovisor. Fiquei paralisado. O lugar que eu tinha acabado de deixar, eu ainda conseguia ver. A lua estava mais alta agora, lançando mais luz. E eu vi. Ele ainda estava parado ali, exatamente no mesmo lugar. A lanterna em sua mão se apagou e seu rosto estava perdido na sombra. Mas seu contorno era claro. Ele ainda estava me observando. Seu braço estava abaixado agora, e naquela mão havia um machado. As luzes passaram por ele. Mas eu ainda o vi. Eu ainda vejo. Ele não se moveu. Talvez ele ainda estivesse lá. Talvez ele não estivesse sozinho. Eu nunca esquecerei aquela noite. E eu ainda me pergunto a mesma coisa. E se o motor não tinha pegado? E se ele tivesse entrado? Ainda sobraria alguém para contar essa história? Estou morando sozinho nesta casa de campo em Teresópolis há 1 mês. Na verdade, costumávamos vir aqui como família quando eu era criança, mas com o tempo cada um seguiu seu caminho. Eles não voltaram, mas eu fiquei. Sempre que a cidade do Rio se torna demais para mim, me encontro aqui, longe do barulho, das multidões, da agitação constante. Este lugar é cercado por silêncio e já me acostumei com isso. Eu costumava visitar a casa todos os anos, mas desta vez eu queria ficar mais tempo. Talvez para escapar de algo, talvez para encontrar algo. Não sei. Com o tempo, as pessoas esquecem exatamente o que estão buscando. À noite, o interior da casa fica escuro. Mesmo que você feche as cortinas, a escuridão lá fora penetra pelas janelas. É como se a Mata Atlântica tivesse chegado bem perto da janela e estivesse olhando para dentro. Mas, naquela noite, em vez de olhar para fora pela janela, eu queria sair. Eu queria dar uma volta curta na minha moto de trilha, só para tomar um pouco de ar fresco. O ar estava fresco, o céu estava claro, mas a lua não estava visível. Coloquei minha lanterna na bolsa. Minha bicicleta começou sem problemas. Uma leve vibração, um zumbido familiar. O farol lentamente iluminou as curvas estreitas da estrada. Voltei-me para a rota familiar no início, mas depois de algumas centenas de metros parei. À direita havia um caminho estreito, quase estreito demais para ser notado. Nunca tinha chamado minha atenção antes. Talvez sempre tivesse estado bem na minha frente, mas por algum motivo eu nunca tinha descido. Desta vez, senti uma curiosidade estranha. Eu queria me desviar dos caminhos que conhecia. Girei o guidão para aquela direção. No começo, era lindo. Árvores densas, galhos curvados, o som do motor cortando a noite. O caminho era reto, e o chão não era tão ruim. Era como se ninguém mais nunca tivesse usado, mas a natureza ainda estava lá. Por isso era lindo. Depois de um tempo, percebi que a estrada estava piorando. Primeiro, as pedras no chão desapareceram. Então, o solo amoleceu. O motor começou a tremer levemente. Os galhos não estavam mais apenas passando por cima de mim, eles estavam me atingindo diretamente no rosto. Em alguns lugares, tive que sair e empurrar a moto com a mão. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. O resto estava completamente escuro. A certa altura, parei. Não havia sentido em prosseguir. O sinal do GPS já havia sido perdido. Decidi voltar. Mas naquele momento, o motor tremeu de repente. Um tremor, depois um som abafado e ficou em silêncio. Por alguns segundos, minha mão ainda estava no acelerador, como se isso fizesse o motor mudar de ideia e ligar novamente. Então, girei a chave. Não houve resposta, nem um movimento, nem um som. Desci e dei uma olhada. A corrente estava intacta, havia combustível, mas o motor estava silencioso, como se algo tivesse drenado tudo dentro dele. Espere um pouco. Talvez ele pegasse e se esfriasse, pensei. Peguei minha lanterna e examinei a área. Apenas árvores densas, chão lamazento e minhas próprias pegadas atrás de mim. Eu estava ali, no meio da floresta, sozinho. Então, ouvi um som. O fraco som de passos. Um som que encontrou seu lugar no silêncio. Quase anormal, como se o próprio silêncio tivesse recuado ao ouvi-lo. Virei-me e apontei a lanterna naquela direção. Havia algo entre as árvores.
uma sombra, um galho. Então, uma figura apareceu. Estava parada, imóvel, uma silhueta humana, mas seu rosto não era claro. Vestia roupas enlameadas e segurava um objeto em sua mão cuja natureza não era clara. Deu alguns passos em minha direção. Ele estava segurando um rifle. Falou com uma voz calma, mas inquietante. "O que você está fazendo aqui? Isto é propriedade privada." Naquele momento, eu vi o rifle. Minha mente ficou em branco. Eu não conseguia pensar nem me mover. Meu coração parou de bater por um momento. Meus olhos estavam fixos no cano da arma. Não pensei. Deixei a moto onde estava. Comecei a correr na direção de onde vim. Meus pés afundavam na mama. Galhos batiam no meu rosto e eu tinha dificuldade para respirar. A lanterna tremia em minha mão, sua luz balançando de um lado para o outro. Mas atrás de mim, senti uma presença tão próxima quanto a minha respiração. Enquanto corria, uma sensação estranha crescia dentro de mim. Eu tinha certeza de que algo estava me seguindo. Em algum momento, percebi que havia me desviado do caminho. As árvores não me eram familiares agora. Talvez eu estivesse na mesma floresta, mas em um lugar diferente. Eu parei por um momento enquanto corria, não para recuperar o fôlego, mas porque percebi que havia perdido o senso de direção. Mas naquele momento, vi uma luz no distante, um brilho amarelado e bruxulhante. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Casa. As janelas da casa de campo. Ainda não sei como cheguei lá. Talvez meu senso de direção ainda estivesse funcionando. Ou talvez outra coisa me levou até lá. Mas a casa estava lá. Seu formato familiar, sua pequena varanda. Abri a porta tão rápido que minha mão ainda tremia. Não olhei para trás. Entrei, tranquei a porta e fechei as cortinas. Então, me sentei no meio da casa sob a luz. O silêncio tinha voltado, mas agora era diferente. Não era o silêncio de fora, mas um silêncio crescente por dentro. Na manhã seguinte, saí de casa. Imagine experimentar essa experiência aterrorizante. O que você faria? O que você sentiria se estivesse sozinho na floresta e uma figura se aproximasse de você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aconteceu há 3 meses. Moro sozinho nesta casa de campo há vários anos. O barulho, as multidões, a correria constante de São Paulo, tudo isso começou a me desgastar. Fugir para cá durante o verão, estar sozinho com nada além do silêncio, sempre me ajudou a reiniciar. Alguns dias eu não falava com uma única pessoa. Eu apenas sento e ouço os sons da natureza. O silêncio sempre foi um amigo meu. Até aquela noite. Os fundos da casa dão para uma mata densa, quase intocada. No meu jardim, mantenho algumas plantas em vasos que crescem na sombra das árvores. Todas as noites eu as rego. É um ritualzinho tranquilo que me mantém firme. Aquela noite começou como qualquer outra. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e roxo. O ar estava começando a esfriar. Peguei a mangueira e comecei a regar as plantas, como sempre. Então eu ouvi um som vindo da mata. No começo pensei que fosse apenas o vento, mas então, crack! O estalo agudo de galhos secos quebrando. Senti um arrepio na espinha. E então outro. Este era mais claro, rítmico, intencional. Pareciam passos, cuidadosos, deliberados. Alguém caminhava, tentando não ser ouvido. Eles não estavam muito perto, mas também não estavam longe. Bem na orla das árvores, apenas além do meu alcance visual, mas perto o suficiente para sentir. Eu congelei. Então, fingindo que estava tudo bem, continuei regando as plantas. Obriguei-me a mover-me devagar, com calma. Poucos minutos depois, desliguei a mangueira e comecei a enrolá-la. Meu coração batia forte na garganta. O mal-estar rastejando por mim parecia que estava se espalhando em ondas. Foi quando o meu cachorro, um vira-lata chamado Thor, parou. Ele estava vagando pelo jardim como de costume, mas de repente ele congelou. Suas orelhas se ergueram. Ele soltou um rosnado baixo e tenso. Ele olhou diretamente para a mata, sem se mover, sem piscar. Era como se ele estivesse focado em algo. Chamei-o. Ele veio, mas seus olhos não se desviavam daquele trecho escuro de árvores.
Fechamos o portão do jardim e entramos. Tranquei a porta, fechei as cortinas. Lavei o rosto, sentei-me no sofá. Mas a sensação não foi embora. Provavelmente é só um gambá, eu disse para mim mesmo. Ou algum outro animal, mas uma parte de mim não acreditou nisso. Aqueles passos, eles tinham ritmo, propósito. Pareciam humários, precisos demais para serem aleatórios. A tensão ficou comigo a noite toda. Deixei a TV ligada esperando que um pouco de barulho me ajudasse a esquecer. Não ajudou. Meus ouvidos ainda estavam se esforçando para captar o menor som. Meu cachorro se aninhou perto do sofá, mas não dormiu direito. Seus olhos estavam meio abertos, seus ouvidos alertas. Já passava da meia-noite quando decidi ir para a cama, mas aquela sensação desconfortável ainda me perseguia. Meu quarto fica de frente para a mata. Fechei as cortinas, apaguei a luz. O quarto ficou instantaneamente engolido pela escuridão. O silêncio era muito baixo. Até minha própria respiração parecia alta. Fechei os olhos, tentei dormir e então eu ouvi de novo. Só que desta vez estava mais perto, claro, lento, cuidadoso. Passos esmagando suavemente folhas secas. Então nada, uma pausa, então mais um passo e outra pausa. Eu estava congelado. Meu coração batia forte no peito. Minha garganta estava seca. Tentei engolir, mas nenhum som saiu. Virei-me para a janela e mal puxei a ponta da cortina. Foi quando eu os vi. Havia alguém na janela me encarando. Nossos olhares se encontraram. Eu congelei. Meus membros se entrelaçaram. Tropecei para trás, com a respiração presa na garganta. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu tateava em busca do meu telefone. Finalmente consegui pressionar a tela e ligar para a polícia. Minha voz estava rouca, quase imperceptível. Dei meu endereço a eles. Eles me disseram para ficar calmo. Uma viatura chegaria em 15 minutos. Esses 15 minutos foram os mais longos da minha vida. Não me movi. Não acendi as luzes. Apenas fiquei olhando na janela, na porta, nas paredes, esperando. Então, finalmente, uma sirene rompeu o silêncio. Corri para a porta e abri. 2 policiais entraram. Eles me examinaram rapidamente e saíram para o jardim. Eles deram a volta na casa, procurando. Não demorou muito. Nos fundos da casa, logo ao lado da trilha estreita que levava para a mata, eles encontraram coisas. Um cobertor surrado, uma mochila rasgada. Dentro havia canas em vazios, embalagens de biscoitos e um pequeno fogareiro portátil. Parecia que alguém estava morando ali há algumas semanas. Silêncio, escondido, observando. Foi só uma coincidência? Ou eles estavam planejando entrar o tempo todo? Eles estavam lá fora durante as noites e me observavam durante os dias? E aquele face que eu vi na janela? Há quanto tempo eles estavam ali? E se eu não tivesse chamado a polícia? E se eu tivesse acabado de dormir? Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Então agora eu estou perguntando para você. O que você acha? Era só alguém procurando abrigo? Ou eles tinham algo muito mais sombrio em mente? Deixa-me saber nos comentários. Talvez você tenha notado algo que eu não percebi. Eu vivi esse incidente na semana passada. Às vezes, um encontro comum pode se transformar num maior pesadelo da sua vida. Faltavam apenas 2 dias para a mudança. Lá dentro, a casa em Curitiba estava meio vazia. Caixas, pilhas de pertences, prateleiras bagunçadas. Tudo me dava uma sensação de finalidade. Mas, ao mesmo tempo, me deixou inquieto. Tive que passar as últimas noites aqui antes de me mudar. Naquela tarde, publiquei alguns itens extras em um site de classificados online. Um pequeno armário, algumas cadeiras. A maioria delas não caberia no meu carro e também não haveria espaço para eles na minha nova casa. Em poucas horas, meu celular ficou cheio de notificações. Eu tinha estabelecido preços bem baixos, então não demorou muito para que as pessoas começassem a me enviar mensagens. Ao anoitecer, um homem ligou. Havia um tom de impaciência em sua voz. Ele disse que queria ver o gabinete. Eu costumo ser cauteloso em deixar estranhos entrarem em minha casa, mas com esse tipo de venda de segunda mão,
Não há muita escolha. O homem chegou em meia hora. Ele era de estatura mediana, vestia um casaco escuro, sua face inexpressiva. Suas palavras foram curtas e abruptas. Ele verificou o armário sem olhar muito ao redor, disse, tudo bem. Pagou, colocou na caminhonete e foi embora. Tudo parecia normal, pelo menos naquela época. Mais tarde, naquela noite, eu estava sentado na sala de estar entre as caixas, mexendo no celular. Planos de mudança giravam na minha cabeça. Tudo parecia normal, até que um som de notificação de repente me assustou. O número era familiar. O homem que havia pegado o armário. A mensagem era curta e estranha. Acho que deixei cair meu canivete na sua casa. Posso voltar e pegar? Isso seria um problema? Eu hesitei. Um canivete? Eu nunca tinha visto um. E quando ele entrou, suas mãos estavam vazias. A ideia de ele voltar naquele momento não parecia certa. Eu olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Não respondi. Pensei em escrever. Você pode passar por aqui amanhã. Mas enquanto segurava o telefone, mudei de ideia. Olhei em volta. Não havia nada lá. Talvez ele tivesse mandado a mensagem para a pessoa errada. Talvez ele realmente tivesse esquecido alguma coisa, mas esta não era a hora certa para isso. Algum tempo passou. O silêncio cresceu pesado. Então ouvi um som metálico de raspagem, como se a maçaneta da porta estivesse sendo girada muito lentamente. Meu corpo congelou. O som parou e começou de novo. Eu olhei para a porta. A maçaneta estava realmente se movendo. Alguém estava claramente testando-a em silêncio. Depois, uma leve batida no parapeito da janela me prendeu no lugar. Sombras se estendiam pelo vidro. Depois das batidas leves, vi uma sombra refletida na janela. Minha garganta apertou. Eu me forcei a acender a luz e eu o vi. Lá estava ele parado no jardim, escondido na escuridão. Em sua mão havia um pé de cabra. Seu rosto estava indistinto na penumbra, mas sua postura e a maneira como ele segurava aquela barra de ferro revelavam suas intenções. O homem ergueu a cabeça, como se tivesse me visto. Ele olhou fixamente para a janela e caminhou pesadamente em direção à porta. Quando ele chegou lá, pressionou o pé de cabra contra a madeira. Então gritou com voz rouca: "Quero o meu isqueiro! Abra a porta!" Sua voz ecoou pelos cômodos vazios e voltou para mim. Por um momento, meus ouvidos zumbiram. "Não!" murmurei. Mas ele não me ouviu, ou talvez não quisesse. Minha respiração ficou acelerada. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Minhas mãos tremiam. Minha voz falhou. Sussurrei meu endereço. "Alguém está tentando invadir minha casa!" A mulher na linha me disse para ficar calmo, para ficar trancado lá dentro. "A equipe está a caminho", disse ela, mas o tempo parecia passar mais devagar. Outro chute atingiu a porta. A madeira rangeu. O pé de cabra raspou nela. O som, como um grito, encheu a sala. Apaguei todas as luzes. Segurei minha respiração na escuridão e agachei num canto. Depois de empurrar a porta por um tempo, de repente ficou silêncio. Aquele silêncio era pior que o barulho. Então passos moveram-se ao longo do lado da casa. Passos lentos e deliberados. Meu coração batia forte no peito. Quando ele chegou à janela, ouvi sua respiração no vidro. Isso emboçou o painel. Depois sua mão raspou sobre ele. Depois de um tempo, ele foi para trás. Ele começou verificando os caixotes das janelas ali, às vezes batendo neles com o pé de cabra. O som da madeira rangendo, enchendo a casa. Parecia que a casa estava sitiada. Onde quer que eu fosse, em qualquer canto em que me escondesse, sua sombra aparecia além da janela. Quando ele veio de volta para a porta, ele gritou de novo: "Abra a porta! Não me deixe esperando! Eu preciso pegar meu isqueiro!" Havia tanta insistência em sua voz que qualquer desculpa parecia inútil. Era claro que tudo o que ele queria era entrar. Nesse momento, ouvi um leve zumbido à distância. A princípio, pensei que fosse o vento. Depois, reconheci.
sirenes. Elas estavam se aproximando. O homem também as ouviu. De repente, tudo ficou silêncio. Seus passos se aceleraram. Ele chutou a porta da frente mais uma vez, depois correu para o quintal. Pela janela, vi só a sua sombra desaparecendo na escuridão. Minutos depois, carros de polícia pararam na frente da casa. Luzes azuis e vermelhas brilharam na minha sala de estar cheia de caixas. Abri a porta e saí trêmulo. Um dos policiais examinou o jardim com uma lanterna. Pegadas de lama cobriam o gramado. O batente da porta estava marcado com marcas profundas de pé de cabra. Mas o homem havia sumido. Eram os últimos meses de 2023. Como meu processo de mudança continuava se arrastando, não tive escolha, a não ser ficar na casa de praia da família, em Ubatuba, que estava vazia há anos. No começo, não ter que pagar aluguel parecia uma bênção. Mas, no momento em que entrei, um peso se abateu sobre mim. O cheiro de armários fechados há anos, a madeira úmida rangendo sob os pés e, especialmente, o silêncio assustador que se espalhava pelos corredores à noite. Parecia que algo estava me observando. Eu não sou o tipo de pessoa que se deixa levar por coisas assim, mas mesmo na primeira semana eu sabia que algo estava errado. Uma noite, quando voltei do trabalho, o zelador do condomínio me parou. Ele estava segurando uma lanterna e eu nunca vou esquecer o olhar em seu rosto. Ele se inclinou e sussurrou. Enquanto eu estava em patrulha hoje, vi alguém na janela do andar de cima da sua casa. Atordoado, perguntei: eu? A princípio, pensei que ele estivesse brincando, mas a seriedade em seus olhos me paralisou. Eu entrei e procurei em cada canto, nos armários do banheiro, até o sótão. Nada. Mesmo assim, eu ainda não me sentia seguro. Uma estranha inquietação me dominava. Naquela noite, na cama, eu não conseguia relaxar. Cada rangido, cada sombra parecia ampliado. E foi então que notei. O abajur de corda no corredor estreito, que eu nunca usava, estava aceso. Mas eu não tinha tocado nele. Quando puxei a corda, senti um calor estranho no meu dedo, como se a lâmpada tivesse acabado de ser acesa. Não poderia ter acontecido por acidente. Minha inquietação aumentou 10 vezes. Tentei me distrair com o meu telefone, mas meus olhos continuavam se voltando para a porta. Era como se alguém estivesse esperando ali, silenciosamente no escuro. Finalmente, eu não aguentava mais. Decidi andar pela casa novamente. Passo a passo, fui descendo o corredor, sentindo como se algo estivesse à espreita atrás de cada sombra. A cozinha estava vazia. Quando cheguei ao quarto de hóspedes, pude ver o interior através da luz fraca escorrendo pela rachadura. Meus dedos estavam suados. Prendi a respiração enquanto eu lentamente empurrava a porta. A visão congelou meu sangue. Na cama, sob o cobertor, estava a forma de um corpo. Alguém estava deitado ali. Meu cérebro ficou em branco. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse explodir do meu peito. Por alguns segundos, eu não conseguia nem respirar. Então notei a mesa. Sobre ela, estava uma garrafa de água pela metade e migalhas de pão, mas eu não tinha tocado nelas. Fiquei paralisado. O único pensamento em minha cabeça era: alguém estava morando aqui. Voltei-me para a cama e, neste momento, o cobertão se moveu. O homem sentou-se, mas não como se estivesse acordando. Era como se ele estivesse me esperando. Tropecei para trás em direção à porta. Ele também pulou, vindo em minha direção como uma sombra. Quando ele ficou de pé, meu coração quase parou. O brilho em seus olhos, o sorriso torto em seu rosto, ele me congelou no lugar. Então, o instinto assumiu. Eu saí correndo pela porta e desci as escadas correndo com tudo o que tinha. Os degraus de madeira rangiam sobre meus pés, mas, misturados com os passos pesados me perseguindo, o som era de pesadelo. Eu podia sentir sua respiração na minha nuca. No pé da escada, escorreguei, mal conseguindo me segurar antes de me empurrar em direção à porta.
Minhas mãos tremiam enquanto eu girava a chave. Quando o ar frio da noite atingiu meu rosto, senti como se eu tivesse renascido. Eu me joguei para fora e corri pelo jardim. Meus olhos se fixaram na portaria do condomínio na entrada. Não contei os passos, apenas corri. Não ousei olhar para trás. Parecia que, se eu fizesse, ele estaria lá. Eu irrompi na portaria, batendo a porta atrás de mim. O zelador pulou do assento. Eu estava ofegante, incapaz de falar. Alguém lá dentro, foi tudo que eu consegui dizer. Ele pegou o telefone. Minutos depois, a polícia chegou, com as armas em punho, revistando a casa. Eu fiquei na portaria, tremendo, mãos pressionadas nos joelhos. Mas aqui está a parte assustadora. Quando revistaram a casa inteira, não encontraram nada. O homem havia sumido. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Eu esperei enquanto eles iam de cômodo em cômodo, cozinha, banheiro, todos os espaços. Mas não importava o quão cuidadosamente eles olhassem, ele não estava em lugar nenhum. Era como se tivesse desaparecido, como um fantasma. Ainda assim, os sinais contavam outra história. Latas abertas na cozinha, roupas meio lavadas nos armários, toalhas molhadas no banheiro. Ele morava lá há semanas. Cada respiro, cada movimento pairando na casa. Mas a pior descoberta foi no meu quarto. Quando os policiais entraram, notaram uma cadeira velha. Ela havia sido colocada dentro do armário, frente para minha cama. Nele, havia um bilhete amassado. Com as mãos trêmulas, eu peguei-o. As palavras me arrepiaram. Era fácil observar você enquanto dormia. Eu ouvi você durante o dia também. Naquele momento, tudo fazia sentido. A sensação de estar sendo observado. O silêncio, a lâmpada bruxilante, tudo estava levando a isso. A polícia me disse para ficar calmo, mas o medo dentro de mim era profundo demais. Nada naquela casa parecia mais seguro. No dia seguinte, eu fiz as malas e fui embora. Tudo em que eu podia pensar era em nunca mais voltar. E não voltei. Fiquei longe daquela casa de praia. Mantive uma distância. Mas mesmo agora, às vezes imagino aquelas luzes de corda piscando no escuro e alguém me observando das sombras. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.